A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Isto consta do artigo 1º da Constituição Federal de 1988. Eu sou Antônio Sá da Silva. Eu desejo as boas-vindas a todo mundo nesta segunda unidade da disciplina Estado e Direito. Na primeira unidade, nós estudamos o fundamento do Estado e do direito, segundo a tese contratualista, de que antes do Estado e da sociedade todos faziam o que bem entendessem. Essa primeira abordagem que nós fizemos do filósofo inglês Thomas Hobbes tinha uma posição em relação a tudo isso que os especialistas chamam de tese absolutista do Estado, ou seja, com receio de que surgisse uma pessoa mais forte que pudesse nos violentar, as pessoas escolheram um dentre eles que fosse mais poderoso possível para impor a ordem a todas as pessoas. Acontece que a tese de Thomas Hobbes, considerada de absolutista, foi mais tarde contestada por outros filósofos, como John Locke, como Rousseau e mais tarde com Kant. A ideia é de que nessa sociedade, segundo esses autores, as pessoas não eram propriamente violentas. Duas teses básicas, uma delas que contesta essa tese de que as pessoas eram perversas no seu chamado estado de natureza, que era essa tese de Thomas Hobbes, foi defendida por Rousseau, que dizia que, na verdade, as pessoas eram muito boas nesse estado de natureza, porém, a sociedade, ao surgir, tornou essas pessoas perversas a ponto de necessitar que de fato surgisse um Estado para poder botar ordem na casa. Todavia, dentre essas discussões durante o iluminismo jurídico, é que acaba por prevalecer na nossa sociedade ocidental essa tese de Rousseau, que mais tarde recebeu o nome e até hoje na nossa Constituição, como vimos no artigo 1º, a gente denomina de a tese do chamado Estado Democrático de Direito. Dois pensadores que foram determinantes para passar dessa fase, dessa discussão basicamente filosófica para o terreno da prática política e jurídica foram um filósofo francês chamado Montesquieu e um italiano chamado Cesare Beccaria. Esses são conhecidos filósofos da legalidade porque ambos decidiram colocar em frente a tese de que a vida social e a organização política e jurídica só podia prosperar o dia que o poder não estivesse concentrado nas mãos de uma única pessoa. Na verdade, o que nós temos aqui é a passagem do chamado Estado absolutista que nós tínhamos no rei Luís XIV, como o Estado sou eu, para a defesa de que nenhum poder pode ir adiante e ser justo para com as pessoas se uma única pessoa detiver em suas mãos o poder. Daí, então, é que prevaleceu nas constituições europeias e do resto do chamado mundo civilizado a ideia de que o Estado se organiza com base na divisão das tarefas ou desse poder do Estado entre três ordens. A ordem legislativa, que é o parlamento. No Brasil nós temos o Senado e a Câmara dos Deputados a nível federal. Nos estados nós temos as assembleias legislativas e nos municípios nós temos as câmaras dos vereadores, que é composto pelo chamado poder legislativo, que é aquele que faz a lei. E por segundo aqueles mesmos autores, um poder que nós chamamos do poder executivo ou administrativo, que é aquela parte que administra o Estado, administra a coisa pública com base naquelas leis criadas pelos parlamentares, que são os titulares da legalidade. A nível federal nós temos o presidente da República, a nível de Estado nós temos o governador do Estado e a nível de município nós temos o prefeito municipal. Então, sendo essas duas as primeiras
divisões dos poderes, poder legislativo, poder executivo, nós temos um outro chamado poder, que é o poder judiciário, que nós temos diferentes instâncias. Ao longo do curso vocês vão ver essas divisões, mas temos esse poder a nível federal, os tribunais superiores, sendo o Supremo Tribunal Federal o mais importante deles, que é o último a julgar todos os casos, e a nível estadual nós temos a justiça chamada estadual. Pronto. Em resumo dessa ideia é a de que a sociedade é uma sociedade justa e feliz quando ninguém detém o poder, quando não há um ditador, não há um Messias, não há ninguém que possa dizer que ela é o verdadeiro representante da sociedade ou representante de Deus. Alguns até se arvoram representantes de Deus e que estão responsáveis por fazer justiça na terra. Nós denominamos isso estado de legalidade. Bom, acontece que essa era uma ideia da Revolução Francesa, chamada de liberal, que mais tarde foi contestada por outros filósofos. Isso aconteceu muito por causa da Revolução Industrial e outros acontecimentos daquela ocasião, em que pessoas, inclusive mulheres e crianças, trabalhavam até 16 horas por dia sem direito a absolutamente nada. E isso fez com que alguns autores nesse período começassem a perceber que aquela ideia de que o Estado não deveria se preocupar com o que acontecia na vida das pessoas, isso não ia muito bem. Então, é o que vai acontecer num período em que os chamados pensadores sociais, ou pensadores socialistas ou comunistas, como nós temos o caso de Karl Marx, é o mais importante de todos eles e que é responsável por aquilo. Se nós abrimos a Constituição Federal hoje, a brasileira, nos artigos 6 e 7, sexto e sétimo, que trata dos direitos sociais, tudo aquilo é herança dessa tese de que o Estado não pode ficar alheio, que todo mundo fazendo o que bem quer e o mais forte impor a sua vontade às outras pessoas. Isso chama de estado de bem-estar social, e que nós tivemos, seja pelo lado de pensadores sociais como Karl Marx, seja pelo lado do chamado pensamento social da Igreja, com o Papa Leão XIII, que foi o responsável por aquela famosa carta Rerum Novarum, ou Coisas Novas, traduzindo do latim para o português, que deu razão para a criação de uma outra frente, uma outra forma de pensar o Estado, que é mais ou menos um pouco do que nós temos hoje o nosso Estado, que é um misto de Estado liberal com o estado de bem-estar social. Bom, ditas as coisas desta forma, vocês poderiam me perguntar, como nós perguntamos sempre, bom, mas tudo que o Estado faz é justo? Tudo que o direito, as pessoas do direito fazem é justo? Bom, essa é uma diferença que a gente precisa aprender e vamos ver ao longo dessa unidade, que uma coisa é o Estado enquanto uma organização que tem por esse objetivo tornar a vida das pessoas possível. O direito, cumprindo a sua parte, de julgar esses eventuais conflitos. Mas, às vezes, o Estado, a própria ordem do Estado, e às vezes a própria ordem do direito, não é exatamente justa, sim. Porque, por justiça, nós entendemos, numa frase de um jurista romano do século I da nossa era, chamado Ulpiano, que definia a justiça como a vontade constante e perpétua de dar a cada um o que é seu. Dito desta forma, nós podemos reconhecer que ao longo do tempo a própria ideia de justiça do judiciário do Estado irá mudando. Daí que atualmente existem vários desafios que são considerados os mais importantes e urgentes da nossa época. Um deles, que é de todo muito importante e urgente para o curso de segurança pública, que é as antigas e novas espécies de violência. Se a gente abre o Código Penal brasileiro, a gente vê ali, a partir do artigo 120 do Código Penal, a descrição e as apenações para os crimes chamados os crimes contra a vida, os crimes contra o patrimônio, contra a incolumidade pública, contra a fé pública, etc. Mas, no nosso tempo, vem sido marcado por novas e desafiantes formas de violência. Nós tratamos de violência doméstica, tratamos de violência moral, que hoje está muito em voga por causa das chamadas Big Techs, tratamos em unidade anterior, porque por forma das tecnologias são utilizadas e manipuladas pelas chamadas milícias digitais que usam dessas ferramentas para atacar e cometer crimes. Temos hoje a chamada violência de gênero, que também são
muito desafiadoras, além de outros crimes também muito preocupantes, com todas as formas de intolerância de toda forma, intolerância de raça, de gênero, de religião e outras modalidades. Outros crimes desafiadores, como crimes ambientais, corrupção e, como não poderíamos deixar de dizer, grandes desafios de uma justiça global, ou dessa preocupação de todos para com todos. O que está acontecendo em um país repercute de forma drástica em outros países, e como pessoas e como seres humanos dotados de vocação para a dignidade, todos nós nos preocupamos não apenas com o que acontece conosco, mas com o que acontece com as pessoas à nossa volta e com tudo o que acontece no mundo. Esses são temas que nós vamos tratar nesta segunda unidade. Desejo a todos nós esta boa unidade e até breve.